Olá, pessoal! Está pronta mais uma edição de Veja. E os destaques desta semana você acompanha agora no Última Edição. Vamos à capa? Abram alas, o voto vem aí. Os políticos apanharam feio na Sapucaí. E especialistas ouvidos por Veja informam que os protestos do Carnaval são o prenúncio de um ano eleitoral quente. A matéria de capa dessa edição é da repórter Luísa Bustamente, que vai falar agora um pouquinho com a gente por Skype. Luísa, o desfile desse ano foi marcado pelo discurso político, mas nem sempre foi assim, não é mesmo? É verdade. A grande campeã foi a Beija-Flor, que veio com um discurso contra a corrupção, tratou assim de uma maneira geral as mazelas da população, mas tinha uns carros que faziam referências a Lava Jato, trouxe a turma do guardanapo do Sérgio Cabral, que aparece jantando em Paris. Então foi um enredo muito marcado pela crítica, né, à corrupção, né? E não foi, só que é verdade, o carnaval nunca foi tão politizado como veio esse 2018. Se a gente fizer um mergulho histórico, a gente encontra alguns sambas pontuais de protesto, mas em 69, por exemplo, aparecem alguns sambas contra a ditadura, mas a própria Beija-Flor, por exemplo, fez 3 anos seguidos sambas enaltecendo o regime militar. Na década de 90, as escolas contaram muito com patrocínio de grandes marcas, e aí você vê algumas escolas desfilando com temas como iogurte, porque foi patrocinada por determinada marca de iogurte. Então, nem sempre foi assim, isso é uma marca desse carnaval, e isso ficou muito marcado na Sapucaí. E por que houve essa mudança? O que mudou, por exemplo, do ano passado para agora, 2018? Olha, Nicole, pelo que a gente conversou, a gente procurou conversar com bastante gente, né? E pelo que a gente conversou, um grande problema para as escolas e que acaba sendo algo de bom para a criatividade de carnaval é justamente a crise, né? Já que as empresas não têm mais essa verba para patrocinar, ou as cidades ou os países que já patrocinaram carnavais no passado, e mesmo cidades e países e estados que nada tem a ver com carnaval, como eles não têm mais esse dinheiro, acaba que as escolas conseguem fazer sambas autorais, e os sambas autorais são mais instigantes, eles refletem mais as ansiedades da sociedade. E a insatisfação política o que a gente tem visto se acumular na sociedade brasileira há 4 anos e vem crescendo. Então, naturalmente, isso apareceu mais no samba desse ano. Não só na Beija-Flor, também outras escolas trataram, né? A vice-campeã, Paraíso do Tuiuti, ela apareceu com um enredo fortemente contra o Temer. Inclusive com uma personificação de um presidente vampiro em um carro alegórico, um carro com fortes críticas à reforma trabalhista, com fantoches de manifestantes. Então, foi uma coisa bem pontual, uma crítica direcionada. E nessa matéria que foi assinada não só por você, mas também pela repórter Maria Clara Vieira, vocês conversaram com 15 especialistas, né, entre cientistas políticos e historiadores, que analisaram esse discurso político na Sapucaí, no desfile. O que eles disseram? Qual é a análise deles? Olha, a ideia predominante é que o carnaval, que a Sapucaí, ela reverbera a ansiedade, a insatisfação da população, né? Então, assim, se nada mudar, se os políticos continuarem sendo acusados de corrupção, se continuarem saindo impunes das acusações, não forem ao menos investigados, o mau humor deve prevalecer, o eleitor deve continuar polarizado, essa briga entre esquerda e direita deve ser levada e até mesmo acirrada até as eleições. Ainda tem um caminho muito longo, tudo pode acontecer, mas se nada mudar, o termômetro é mais ou menos esse aí. É verdade, a política está completamente incerta, principalmente nesse ano eleitoral, né? Luísa, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada a você.
A edição dessa semana também tem uma reportagem especial sobre a crise migratória em Roraima. Você acha que o povo brasileiro é hospitaleiro? Uma pesquisa feita a pedido de Veja mostra que não é bem assim. A edição dessa semana também tem uma matéria de comportamento. O youtuber Felipe Neto faz não só a cabeça da criançada, mas também dos adultos. Você fica agora com um vídeo sobre essa reportagem. E aí, pessoal, você roubou meus posters? Eu estou berrando pra todo mundo ouvir! O Felipe de 2010, que começou a fazer sucesso no YouTube em 2010, né, fazia ou não faz sentido, ele era um cara levemente reacionário. Era um cara conservador, de maneira clara, homofóbico, sem saber que era. Em 8 anos, eu deixei de ser reacionário, eu deixei de ser conservador. Eu me tornei uma pessoa progressista. Obrigada pela companhia, uma ótima leitura para você e até a próxima.